Vamos lá então, vamos para aquilo que Deus reservou para nós para essa noite. Olha só, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já fomos assim, como ondas levadas de um lado para o outro. Parece que faltava propósito para nós. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso como pastor. Há alguns bons anos atrás, eu vivi isso como pastor. Era algo mais ou menos assim. Eu fazia as coisas e sabia que estava fazendo para Deus, e de fato fazia para Deus, único exclusivamente para Deus, mas parece que não tinha uma razão de ser maior. Faltava uma coisa que se chama contentamento. Eu particularmente acredito que por conta de muitos traços da religiosidade que faziam parte do meu coração, da minha vida. Porque eu fazia algumas coisas para o reino de Deus muito mais pro forma do que de coração, de verdade. Algumas coisas, eu não estou generalizando, dizendo que era tudo, mas tinha coisa que de fato eu sabia que era o que a religião colocava para fazer. Tinha que fazer porque, afinal de contas, a cartilha mandava que se fizesse daquele jeito. E a gente acaba fazendo as coisas no modo automático. Está dando para você me entender? Eu fiz algumas coisas na minha vida no modo automático, até que o Espírito Santo começa a trabalhar e você começa a entender que desse jeito não dá bom. É isso aí, não dá não. Não dá bom e a gente não vai conseguir realizar o plano de Deus, o propósito de Deus que é maior sobre a nossa vida. Muito interessante quando a gente lê a Bíblia, abra por favor no livro de Tiago, capítulo 1, verso de 5 a 8. Tiago dá para nós aqui uma boa referência do que seria isso, aqui no capítulo 1 do seu livro, essa questão de ser como uma onda levada para lá e para cá. E é exatamente disso que a gente tem que correr. Tiago, capítulo 1, de 5 a 8. A Bíblia diz assim para nós, preste atenção. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, diga sabedoria. Está escrito assim, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Eu vou repetir, peça o que? A sabedoria, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Preste atenção agora. Não pense tal homem que receberá coisa alguma de Deus. Esse coisa alguma, na minha visão, é além do que está sendo dito aqui. Ou seja, qualquer coisa que você possa pedir sem fé, não vai chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Misericórdia, diga misericórdia. Agora, no nome de Jesus, assuma uma postura de filho para nunca ser alguém desse jeito aqui, em nome de Jesus. Nós não podemos ser instáveis. Bom, vamos lá, algumas lições bem valiosas aqui. A primeira é só uma constatação, tá? O assunto do texto aqui deu para entender bem claro que é sobre sabedoria, que pode ser alcançada quando nós fazemos o quê? Pedimos a Deus. E afinal de contas, o porquê é que nós devemos pedir sabedoria a Deus? Porque sem sabedoria a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada na nossa vida. A execução de um trabalho, por mais difícil que possa ser, sem a sabedoria ele se torna 10 vezes mais difícil. Agora, quando você pede a Deus sabedoria na execução de uma tarefa, de um trabalho, de um processo, de um arquivamento, da execução de um trabalho manual, seja lá o que for, com sabedoria você consegue fazer aquilo mais rápido. Eu costumo dizer que gente sábia sofre menos. Sofre menos, porque você consegue encurtar o caminho de algum jeito. Deus te dá a graça de encurtar o caminho a partir da sabedoria.
Bom, a segunda coisinha que a gente consegue entender aqui a partir do texto, não é o texto básico dessa noite, mas é só para a gente poder introduzir aqui o assunto, é que a sabedoria deve ser pedida com fé, para que ela reproduza em nós ações de fé. Então, por que eu peço sabedoria? Eu peço sabedoria com toda a fé do meu coração, e eu peço com toda a fé do meu coração, para que o exercício da sabedoria, ele gere ações significativas. Ou seja, o que eu preciso fazer e entender é que, sendo sábio, com uma atitude correta de fé, eu vou conseguir ir muito longe. Amém? Todos aqui querem ir longe em nome de Jesus? Por isso você tem que fazer tudo com fé. Pastor, eu quero crescer na minha vida. Você quer crescer em que área? Na sua vida profissional? Você precisa de fé. Você quer crescer, vamos imaginar, na minha vida de comunhão com Deus. Você precisa ter fé. Você precisa desenvolver a sua fé. Sem fé, a Bíblia já vai nos alertar que é o quê? É impossível. Por que será que a fé é um elemento tão importante? Porque nós cremos em Deus a partir da fé. Você está vendo Deus aqui, literalmente, a forma dele, a personificação de Deus manifesta aqui agora, nesse momento? Não, você não está vendo, mas você sabe que Ele está presente aqui, não sabe? Por que é que você sabe que Deus está presente nesse lugar? Pela fé. É a fé. A fé é o que nos proporciona a certeza da salvação. Quero lembrar que a salvação é um processo. A gente é salvo quando a gente aceita Jesus. Aí depois, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação e haverá o ápice, né, da nossa salvação, quando nessa vida, lá na frente, fecharmos os nossos olhos para essa vida em fé. E com a nossa fé depositada na pessoa certa, que é Jesus. Aí a gente fecha a nossa carreira e vai para a presença do Senhor. A partir do quê? Da fé. Nós chamamos isso de fé salvífica. É a fé que nos dá a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. E detalhe, nós não adquirimos isso porque nós somos bonzinhos, é porque Deus é misericordioso e um Deus de infinita graça. A terceira coisa que o texto vai falar para a gente é que ao pedir a sabedoria nós não podemos duvidar que a receberemos de Deus. Por que, gente, que a gente não pode duvidar? Porque mente dividida não agrada a Deus, porque coração dividido não agrada a Deus. Porque um pedido por fé com o coração instável é mais ou menos assim, eu vou pedir fé para Deus. Mas se você não pedir com convicção, com arrojo, com toda a sua vida, com toda a sua força, de verdade mesmo, é melhor nem pedir nada. É melhor não pedir nada. É melhor não dizer, eu acredito que isso pode acontecer. Um exemplo, eu durante muitos e muitos e muitos anos orei pela vida do meu pai, muitos anos. E eu pedia para que Deus o alcançasse. Um dia Deus foi lá, fez pela misericórdia, tocou no coração dele. Eu estava feliz, por quê? Porque eu vi a manifestação da minha fé. Isso é manifestação de fé. Você descobre que a fé, ela tem sentido, e ela é real quando você ora por uma coisa e daqui a pouco você vê aquilo acontecendo. Isso é maravilhoso. Isso fortalece a nossa fé. Deu para entender? Por isso que a gente pede para você testemunhar do que Deus está fazendo na tua vida aqui. A gente pede que você testemunhe. E aí o que acontece? Passou um tempo, infelizmente meu pai deixou de estar na igreja e aí se afastou dos caminhos do Senhor. E aí, de verdade, alguém poderia dizer assim, ele se afastou? Fazer o quê? Não, eu não tive um coração que alcançou o contentamento com isso. De verdade, eu falei muitas e muitas e muitas noites com Deus, eu dizia, Pai, por favor, faz uma obra no coração desse homem, nem que seja para ser lá no final da vida dele. E foi assim. 3 meses antes dele partir dessa vida, Deus fez uma visitação, irmão, sobrenatural na vida dele. Ele tinha já algumas enfermidades, mas Deus veio com uma visitação numa madrugada. Ele estava passando muito mal, e ele foi para a sala de casa e ele falou para minha mãe assim, eu não sei se eu vou conseguir passar de hoje, eu estou muito mal. E ela ficou desesperada,
Falou, você quer que a gente chame algum vizinho? Pede para vir ambulância? Ele falou, não. E ele começou a clamar a Deus. E ele começou a colocar a sua vida diante de Deus. E o Senhor veio na sua vida. E a partir daquele dia, daquela madrugada, daquela visitação, ele se firmou na presença do Senhor. E aí depois de 3 meses, Deus o recolheu. Mas ele foi transformado nos 3 últimos meses de vida dele. Reveu a sua fé, as suas convicções. Agora deixa eu só contar um detalhe dessa história aí. Por que o meu pai, eu acho que isso aqui é importante para que algumas pessoas ouçam, que acham que o evangelho é ter coisas. Vamos lá. Por que meu pai se afastou dos caminhos de Deus? Porque ele entregou sua vida para Jesus, eu acredito, de uma forma muito simples, como a gente faz, entrega verdadeiramente. Mas por ouvir coisas de algumas pessoas, e até na televisão, você tem que ser próspero, você tem que ter, o quê? Dinheiro, tem que ter mais e tal, aquela coisa toda. E aí ele pendeu o coração dele um pouco para essas coisas. E aí o que aconteceu? Deus abençoou a vida dele? Não aconteceu absolutamente nada na vida financeira dele, nada. Qual que é a questão? Motivação errada. Por que eu disse isso? Porque algumas pessoas se aproximam de Deus achando que agora eles vão ficar ricos, vão ter muita grana, etc, até porque algumas igrejas prometem isso. Mas a Bíblia não promete isso. A Bíblia fala assim de uma vida próspera, você concorda comigo, sim ou não? Mas a Bíblia não diz que todo mundo vai alcançar patamares muito elevados na sua vida financeira. E por quê? Irmãos, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se você vai continuar com o seu coração alinhado, se Ele proporcionar mais na tua vida, se você não vai continuar com o teu coração alinhado. Deus conhece a sua vida, então é melhor ser do jeito de Deus, amém? É melhor ter pouco, mas ter as convicções da fé e manter, a plenitude da sua salvação, do que você ter coisas acrescentadas na sua vida e você ir deixando Deus de lado. Tá? Eu acho, particularmente, que algumas pessoas não recebem mais porque Deus conhece os seus corações. Ao contrário, também eu acredito que há pessoas que recebem mais porque Deus também conhece os seus corações e sabem que é um coração generoso. Deixa eu só te dizer uma coisa, você só está de pé no dia de hoje porque Deus tem sido misericordioso com você. E você só tem o que você tem porque Deus te deu. O dia que Deus tirar os dedinhos dele, um dedinho dele, um único segundo da sua vida, tudo que você tem perece. Tudo que nós somos perece, toda a nossa condição física, ela perece. Então, eu quero te dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, observe, ao pedir sabedoria, nós não podemos duvidar que receberemos sabedoria. Mas eu vou pedir sabedoria para quê? Para que eu não seja agitado como uma onda levada de um lado para o outro. Amém? Eu tenho que pedir com fé. Então, qual que é a quarta constatação do texto? O texto alerta que quem não pede sabedoria com base na fé, não receberá de Deus coisa alguma. Porque esta atitude traduz o quê? A sua instabilidade, ou seja, como o homem é instável. Tiago vai falar disso, eu quero repetir o verso 7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma de Deus. Por quê? Porque ele é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ele é muito forte, né, ao enfatizar. É instável em tudo o que faz. Observe as pessoas que são instáveis em sua volta e comece a entender o seguinte, que a pessoa não é instável só numa questão, ela é instável em outras áreas. Aí eu vou colocar um ponto muito sério aqui nessa noite, que é o motivo pelo qual Deus colocou essa palavra no meu coração. Se qualquer pessoa que nós conhecemos,
é instável na sua fé em Deus, ela vai ser instável em todas as outras coisas. No seu relacionamento com o seu cônjuge, na criação dos filhos, vai ser instável em qualquer coisa. Em relação ao trabalho, é uma pessoa que não consegue geralmente se firmar num lugar, de falar assim, não, eu vou firme, vou fazer carreira aqui, vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou fluir, eu vou caminhar, eu vou seguir sem olhar para trás. Olha só, a chave aqui é a seguinte, nós temos que sair da empolgação para a ação. Amém? Ter mente dividida e ser instável significa dizer que às vezes as pessoas são empolgadas. Você conhece gente empolgada? Gente empolgada não significa que é firme. É legal ter gente empolgada do lado, sim ou não? É gostoso? É gostoso não é ter do lado alguém que motiva a gente. Mas observa, quem é o motivador? Será que ele é uma pessoa estável? Ele é sempre aquele motivador? Ou ele depende de que as coisas sempre estejam só muito boas, para que ele seja alguém que vai chegar para você e falar, não, irmão, continua confiando. Mas o primeiro vento que bate na vida dele, ele fala, nossa, eu não estou aguentando, meu Deus do céu, que luta, que problema. Irmãos, a gente tem que aprender, me permitam dizer aqui agora, parar de reclamar da vida. Nós precisamos parar de reclamar. Nós não podemos ser instáveis nas nossas convicções e nas nossas confianças diante de Deus, na nossa maior confiança diante de Deus. Bom, vamos lá. Nesse momento eu gostaria que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, corajosamente fizessem para si uma pergunta muito importante. A pergunta que você precisa responder para você mesmo é: quem sou eu? Responde para você mesmo, durante alguns instantes, uma fração de segundos aqui. Quem você é diante de Deus, irmão? De verdade, responde, quem você é? Alguns aí estão pensando, não, eu sou filho de Deus. Não, eu quero que você vá além. Além de ser filho de Deus, quem você é? Quem Deus criou para você ser aqui na face dessa terra? Quem que Deus criou você para alcançar? O que Deus te criou para fazer, para ser, para desenvolver aqui na face dessa terra? Ah, Deus me fez para ser, vamos imaginar aí, um adorador, amém, mas tem que ser algo além disso. Ah, Deus me criou para ser quem eu fui criado para ser. Que bom, eu também estou nessa pegada aí, porque se eu não for quem Deus me criou para ser, eu vou ser um reflexo do que os outros desejam que eu seja. E isso não agrada a Deus. Deu para entender? Você tem que ser quem? Você. Do jeito que você é. Agora, vamos lá. É preciso entender que quando nós derramamos o nosso coração, com toda a nossa fé diante de Deus, as transformações precisam fluir nas nossas vidas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem coisa que algumas pessoas estão vivendo, que estão aqui nessa noite, falam assim, não, mas eu não dou conta. Irmão, de verdade, que bom que você não dá conta, graças a Deus por isso. Senão você ia ser um tremendo de um orgulhoso, de um arrogante. A sua atitude de reconhecer que você não dá conta te coloca em vantagem diante de Deus, sabia? Porque você vai fazer o quê? Você vai depender de Deus, você vai dizer, Deus, eu por mim mesmo não dou conta, mas eu quero que o Senhor venha e faça. Gente, tudo começa assim, reconhecendo a nossa suficiência na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Você é suficiente nele, em nome de Jesus? Amém, irmão? Sim ou não? Nós somos, gente. No Senhor nós somos suficientes, verdadeiramente. Ao responder essa pergunta, pense em sua vida, na sua missão e nos seus valores. Quais são os valores mais fortes aí? Bom, em resumo, tudo que eu disse até esse momento, a constatação é uma só: nós não podemos ser como ondas que são instáveis, agitadas, levar de um lado para outro, né? É igual essa questão de fé, essa questão de igreja, né? Tem gente que não consegue firmar em igrejas, por quê? Porque vai numa igreja, vê, gosta, acha bacana, é legal, se envolve um pouco com a comunhão, daqui a pouco desiste. Por qualquer razão, desiste. Aí, o que acontece? Vai para um outro lugar, aí chega no outro lugar, olha, bacana, legal, começa a acompanhar, se empolga, vem aquela empolgação, mas daqui a pouco o que acontece de novo? Desiste. Por que desiste? Porque é instável. Isso traduz instabilidade espiritual. Observe,
Observe o que eu vou dizer agora, e o que eu vou dizer é muito sério. Eu quero que você preste muita atenção, e com isso eu não quero ferir absolutamente ninguém aqui nessa noite, mas você precisa ser maduro o suficiente para ouvir e discernir o que eu vou dizer. Observe, eu estou na igreja, nessa igreja, ou estou lá na Assembleia, ou estou na Quadrangular, ou estou na Batista, ou estou na Metodista, ou seja lá onde for, ou estou na Betel, um exemplo. E aí, de repente, eu começo a caminhar com a Betel, eu olho para a Betel, entendo que é uma boa visão, a visão do reino, preocupação com vidas, nós desejamos alcançar almas. Que bacana, a visão, ela contagia o coração, de verdade. Eu amo, né? Quando pensamos na questão de expandir o reino de Deus. E aí vamos imaginar que aconteça alguma coisa que não faz parte da sua ótica cristã, da sua perspectiva cristã. Porque você aprendeu muitas coisas na sua vida, e bacana que você aprendeu. Eu acho que é muito interessante. Eu também aprendi muitas e muitas e muitas coisas na minha vida. E aí você, de repente, se depara com alguma coisa que você não acha que é interessante, você não concorda muito, você não acha que é uma coisa meio que assim, interessante, do seu ponto de vista cristão. E aí o que acontece? Você minimiza todas as 99,9 coisas que você acha interessante, que você acha que são coisas boas, uma boa visão e tudo mais, e aí pega aquele 0,001% e faz dele o seu 100%. E aí o que acontece? Permite que a instabilidade bate no teu coração e fala, eu também não fico nessa igreja. Você precisa ser maduro para entender o que eu estou dizendo, o suficiente para entender. É lógico que nós temos que nos identificar com os lugares que nós estamos, sim ou não? Não é isso? A visão da Betel, na nossa visão, nós nos identificamos com essa visão que nós temos como igreja. A gente bagunça mesmo, tem dia que a gente bagunça, a gente pula aqui dentro, tem que pular mesmo, sabe? Tem que pular dessa altura do pastor ainda, entendeu? Não é, Naldinho? Não é só? A gente tem que pular, né, irmão? Já vai até o Maurício meio que sacudindo aí já, gente, né? Todo animado aí, tem que pular, né? No celão a gente pula bastante aqui, deixa a molecada louvar Deus, deixa eles dar correr aqui, pular aqui, não tem problema, gente, não tem problema, de verdade. É só a gente olhar para a palavra, ver Davi lá, o rei de Israel, a presença de Deus ali atrás dele, ele entra dançando, eu não sei como que ele dançava, mas sei lá, né, o jeitão dele lá, ele entra dançando em Israel, a nação toda vendo, os guerreiros dele, os matadores de gigantes ali do lado, acho que até meio que entrando em bala de Davi, eu não sei. E aí o que acontece? Lá da janela, a irmãzinha dos 99,0, deixa os 99% que era bom na vida. Irmãos, pelo amor de Deus, a mulher tinha tudo que ela queria. Ela tinha tudo, ela tinha... O rei de Israel era o marido dela, era o cara, era o homem de Deus, era o matador de gigante, ele já tinha expandido o seu reinado. Mas lá, a irmã, olha para o camarada dando umas puladas lá, umas dançadas meio diferentes, falar, é de Deus não, esse negócio aí. Julgou, encheu o coração de julgamento. E aí o que acontece? A partir dali, Davi nem reconheceu ela mais como esposa, irmãos. O caldo ferveu para o lado dela, literalmente. A coisa esquentou, então é mais ou menos assim. Guarda o que eu vou colocar no seu coração. E eu quero que você seja muito maduro também no que você vai ouvir agora. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita, do seu ponto de vista. E a partir do dia que você encontrar, vaza de lá. Porque você é imperfeito. Assim como eu sou imperfeito. Eu não sou perfeito e você também não é perfeito, mas nós tememos a Deus. E fazemos tudo o que fazemos debaixo do temor e do tremor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Com essas minhas palavras de verdade, meu objetivo é apenas alinhar o seu coração, por isso eu disse que você tem que ser bem maduro para entender o que é que eu estou dizendo aqui. Queria só voltar um pouquinho a Tiago, antes da gente seguir aqui, e dizer duas coisas importantes. Voltando a Tiago, no texto, duas coisas ficam muito claras para nós. Primeiro, não podemos ter mente dividida, amém?
Então não tenha mente dividida, irmão. Ou você está ou você não está. Ou você vai para cima ou você vai ficar sentado. Então vamos levantar e vamos para cima junto. Em nome de Jesus. Os sonhos que temos, pensando na nossa vida como igreja, gente, é muito maior. É maior do que isso que a gente enxerga. Eu não sei você, mas eu sonho com um lugar maior. Eu sonho, sabe por quê? Porque o dia que, por exemplo, domingo passado, esse ambiente estava lotado, estava um tempo bom, o povo colou junto aí, estava lotado, não tinha mais lugar onde colocar cadeira, graças a Deus por isso. Aí o que a gente começa a visualizar? O lugar está pequeno, graças a Deus por isso. É um problema bom, gente, mas sabe qual que é o meu sonho? Que num dia de chuva, esse lugar esteja lotado como estava no domingo passado, em nome de Jesus. Está dando para entender, gente? Amém? O que a gente aprende aqui com o Tiago ainda? Uma segunda lição: não podemos ser instáveis no que nós fazemos. Você quer ser honrado por Deus? Mantenha a marcha. Eu sempre digo aqui, você não precisa de ser aquele cara acelerado. Se você consegue manter, vai para cima, meu irmão. Agora, é isso aí, meu irmão, vai para cima, é isso aí. Vai para cima. E vai na cadeira mesmo, vai para cima, né? Em nome de Jesus. E vai para cima, literalmente, né, irmã? Que bênção. Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. É isso, né? Tem alguém glorificando a Deus aqui, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, está dando glórias ao nome do Senhor. Então observa só, nós não podemos ser instáveis naquilo que nós fazemos. Então se é para fazer, faz com amor. Vamos fazer casa de paz? Vamos fazer com amor, vamos fazer com respeito. Sabe, vamos fazer na certeza de que nós vamos colher os frutos. Nós vamos ter o nosso momento o nosso day camp. Nós vamos fazer que seja o melhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. 7 passos para vencer a empolgação e entrar na missão. Tá bom? Eu vou estar bem rápido porque ainda não entrei no texto dessa noite, tá bom? Vamos lá, tem alguma coisa boa para a gente compartilhar aqui. Temos um bom tempo pela nossa frente. Vamos lá, 7 passos para sair da empolgação e entrar na ação. Primeiro, ore com fé, pedindo a Deus sabedoria e direção. Diga sabedoria. E diga agora direção. Você precisa pedir com fé, sabedoria e direção. Segundo, não se envolva com coisas que você não acredita. Amém? Meu irmão, se você não acredita, não se envolve. Eu não me envolvo com nada que eu não acredito. Se eu não acredito, eu não vou, não consigo me empolgar. Eu não consigo fazer parte, eu não consigo estar presente. Né? E me vem à mente algumas situações aqui. Em terceiro, seja constante. Diga, eu preciso manter a constância. Você precisa ser constante, meu irmão. Não é porque o vento sopra que você está querendo espanar. Não, pelo amor de Deus. Porque aconteceu uma situação. Não, alinha o coração, vamos lá, vamos para cima. Vamos lá, vamos com fé, vamos com firmeza. E em quarto lugar, dê um passo de cada vez. Sabe qual que é o problema de algumas pessoas? Querem dar 50 passos ao mesmo tempo e não chegam em lugar nenhum. Se você der um passo de cada vez, com fé, com convicção, com constância, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Vamos lá, em quinto lugar, isso aqui é muito importante, reconheça os seus limites e limitações. Nunca diga, eu sou o cara. Nunca diga, nunca, não. Por melhor que você seja, por mais bem intencionado, por mais sábio, por mais inteligente, por mais arrojado, por mais que você consiga fazer as coisas fluir, você só consegue porque o Senhor é contigo. Então, em nome de Jesus, reconheça os seus limites e as suas limitações. Em sexto, empolgue-se junto de gente empolgada naquilo que eles fazem, ou seja, gente que faz acontecer. Se empolga com esses, aquelas pessoas que fazem acontecer, que mantêm a marcha, que mantêm a sequência, que dão um passo, daqui a pouco dão outro, mas eles não param, eles não retrocedem, eles não retroagem, eles não ficam olhando para trás o tempo todo. A gente que caminha por fé, só olha para trás para fazer uma coisa, das nossas experiências boas ou ruins, extrairmos forças para continuar avançando em nome de Jesus. Amém? Olhe para o seu passado, sim, olhe para trás.
mas olhe para tirar as coisas boas e as lições difíceis de coisas que você teve que enfrentar e que você aprendeu alguma coisa. Vamos lá, e por último aqui, não se recuse aos dias dos humildes começos. A gente sempre vai ter que recomeçar alguma coisa em algum momento. Amém? Quebrou o pau com a esposa em casa. Misericórdia, pastor. Antes de vir para a igreja hoje, o negócio ferveu lá. Você precisa de viver um humilde recomeço. Vamos lá, tá? Precisa de recomeçar. Você tem que sair daqui já com aquela disposição mental assim, não, já está tudo resolvido, mas partir de colocar o pé para fora ali, pede perdão, tá bom? Entrou dentro do carro, ou se vai chegar em casa, primeira coisa, me perdoa, sabe? Eu me excedi, eu falei coisa que não devia, mas não se recuse aos humildes começos. Ah, pastor, eu estou no momento assim de uma nova fase no trabalho. É um humilde recomeço, quem sabe, né? É um humilde recomeço. Nós vemos pessoas fluindo, avançando, isso é muito bacana, né? Ontem inaugurou a Casa do Norte do Didil, né? Benção, pertinho aqui no Savoy aqui. Não fui lá, mas essa semana eu com a Elinice vamos dar um pulo lá, Didil. Comprar uns queijos lá, né, irmãos? Uns requeijão, né? Requeijão, né? Bom, né? Tudo do norte, né? É isso aí, recomeço. Recomeço, é um começo, é um novo começo. Então acredite. Vamos lá, gente. Para a gente entender um pouco mais a coisa aqui, será que nós não temos sido como ondas do mar? Aí só você pode responder para você mesmo. Nas questões de fé, nas questões de convicção. E eu pergunto novamente, quem é você? Será que você não é como uma onda do mar? Ah, bateu um vento, eu vou para cá. A onda está mandando para cá, eu vou para cá. Ah, a maré mandou para cá, eu vou para cá. Não, irmão, não. Para com isso, você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai dar bom, vai dar ruim, pode ter certeza. Quando a gente olha lá para o capítulo 13 de Mateus, você vai abrir sua Bíblia agora, Jesus ele vai contar para a gente a parábola do semeador. E a partir do versículo 18, ele vai explicar a parábola do semeador. E é com base na parábola do semeador que nós vamos fazer uma autoavaliação a respeito de quem somos nessa noite, à luz da palavra de Deus. Amém? Você respondeu aí no seu coração quem você é? Hein? Respondeu se você não tem sido como a onda, agitada para lá e para cá, começa uma coisa, não consegue concluir, daqui a pouco começa outra, não consegue concluir, daqui a pouco desiste, vai tentar retomar, não consegue. Instabilidade, não pode ser assim, você tem que ter firmeza. Você que deixou os seus estudos aí, por que você deixou? Pode voltar e se matricular essa semana ainda. Ei, volta lá para o estudo. Ah, eu parei de cuidar da minha saúde. Parou por quê? Pode retomar essa semana, em nome de Jesus. Ah, eu dei uma recaída numa determinada área na minha vida. É hora de recomeçar, meu irmão. Levanta a cabeça aí. No nome de Jesus, é hora de levantar e falar, não, eu vou para cima, vai dar certo. Deu uma recaída nos seus pensamentos. A gente, irmãos, recai às vezes das conquistas aqui dentro. Ó. Começa aqui, ó, na nossa mente. A gente fala assim, nossa, mas está tudo tão difícil. Mas quem disse que ia ser fácil? Quem disse o Evangelho, ele não diz que ia ser fácil, irmãos. Ele diz que nós teremos que lutar. E basta cada dia o seu mal. Tem dia que a gente enfrenta não é um leão, não. É meia dúzia, numa paulada só. Aí você dá uma de ninja, mete a bica em um, já mete o rodo no outro e vai para cima, em nome de Jesus. Faz igual Daniel. Eu não dou conta dos leões. Você dá conta? Tem leão que você dá conta? De verdade. Tem leão que é muito maior do que você e muito mais forte que você. É igual Golias. O bicho é parrudo e cheio daquela, né, aquela impressão assim, para dar medo mesmo. Mas e aí? E aí, o que você está fazendo com os seus leões? O que você está fazendo com os seus leões? É hora de entrar, quer seja na cova, ou em qualquer outra situação, é hora de entrar na cova ou em qualquer outra situação e clamar que Deus envie os seus anjos. Então você precisa de clamar. Vamos lá, Jesus conta a parábola do semeador, agora ele vai explicar a parábola do semeador, a partir do verso 18. Vou ler para vocês. Mateus 13, 18 a 23. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem
ele arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, observe essa expressão, raiz em si mesmo, ou seja, ele é instável, não tem raiz, não tem propósito, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando infrutífero. Ele continua ali, mas ele é infrutífero. Observe. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Quem sabe nós estamos falando aqui do curso da vida, né? Uma pessoa, quando nasce mais nova, ele com aquela empolgação toda, é 100 por um. Depois passa o tempo, já é 60 para 1. E depois, quem sabe, mais no final da sua história, quando ele tem limitações, até físicas, quem sabe 30 por 1. Mas a questão é, o Filho de Deus sempre é frutífero. Amém? Então vamos lá, gente, uma frase aqui para a nossa reflexão, tá bom? Diante do texto, vamos para algumas lições aqui, mas uma frase antes aqui. Todas as sementes, elas germinam, mas nem todas reproduzem os mesmos resultados. Amém? Guarda isso aí no seu coração. Eu estou diante de sementes aqui nessa noite. Todas germinaram, mas será que todas vão reproduzir o mesmo resultado? É lógico que não. Mas aí você precisa responder para si mesmo, se você não tem sido com uma onda agitada, levada para lá e para cá, e por conta disso tem deixado de ser frutífero na presença do Senhor. A pergunta é, quem você é nessa noite? Diante dessa expressão, que nós não podemos ser como ondas agitadas, levadas para lá e para cá, porque esse homem não vai receber de Deus coisa alguma, nós precisamos responder que tipo de semente nós temos sido no reino de Deus. Vamos lá, a primeira é a beira do caminho, é aquela que é semeada, que cai na beira do caminho. Nós encontramos os corações endurecidos aqui. Como a gente encontra coração endurecido? Você já encontrou algum? Hein? É uma das coisas que a gente mais encontra, gente com o coração endurecido. Um coração endurecido, ele até ouve a palavra de Deus, mas não consegue compreender. Ele não consegue compreender a essência. Um coração endurecido é onde a semente é pisada. À beira do caminho é onde a semente é pisada. Então a semente cai ali, mas por conta de ser um coração endurecido, essa semente ela vai ser pisada por outros, por pessoas maldosas, por pessoas que não têm temor à vida, não têm temor de Deus e não amam Deus e não gostam de Deus e não querem saber de Deus na sua vida. Um coração endurecido é onde a semente é roubada pelo diabo para que o ouvinte não creia e seja salvo, ou seja, são aqueles que até ouvem, mas que não vão ficar firmes e se perderão, infelizmente. Você não pode ser assim, amém? Você não vai ser desse tipo de gente. Segundo, é o solo rochoso e é um coração superficial. Um coração superficial tem uma resposta imediata à palavra de Deus, mas é uma resposta irrefletida. É mais ou menos assim, não, eu aceito, mas ele não refletiu o que é esse aceitar. O que é esse entregar? O que é esse eu quero Deus na minha vida? Um coração superficial não tem profundidade nem perseverança. É alguém que vai titubear, que vai vacilar, que vacila o tempo todo. Um coração superficial, ele não avalia os custos do discipulado. Aí eu pergunto, o discipulado é importante ou não é, gente?
É o que a gente faz na célula o tempo todo, alinhando, mostrando, ensinando. É quando a gente pega uma pessoa necessitada e caminha junto com ela e fala, mostra, fala uma, fala duas, fala 10, fala 20, fala 30, fala 40. Tem gente que você fala uma vez, basta. Tem gente que você fala 50 vezes, não resolve. Então, o que possivelmente é um solo rochoso, coração difícil. Um coração superficial não avalia os custos do discipulado. Em terceiro lugar, é o solo cheio de espinhos. Isso aqui é delicado, olha só. É o coração ocupado, é alguém ocupado, muito ocupado com tantas coisas. E um coração ocupado, ele ouve a palavra de Deus, mas também se distrai com as outras coisas. A palavra de Deus é importante para ele, mas ele fica se distraindo o tempo todo com tantas e tantas coisas. E, gente, fala sério. Nós vivemos num tempo de entretenimento às avessas, assim, entretenimento é o que não falta. A partir disso aqui, na palma da nossa mão, é entretenimento puro. Se você quiser, você vara a sua vida na frente do celular, que tem conteúdo para até o final da sua vida. E você não vai conseguir esgotar ainda. Então a gente tem que saber discernir. Então, coração cheio de espinhos, o solo, né, cheio de espinhos, ele é um coração que ouve a palavra de Deus, mas também se distrai com as outras coisas. Então, cuidado com o que você tem se distraído. Um conselho para você, comece o seu dia com Deus, meu irmão, em nome de Jesus, coloca Deus na sua frente. Um coração ocupado, ele é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. E o mundo, com uma falsa esperança, ele vai dizer, não, eu posso cuidar de você melhor do que você é cuidado lá, até quem sabe até no contexto da sua igreja. Né? O coração ocupado, ele vai achar que lá fora ele vai encontrar cuidado, em outras situações, outros lugares ele vai encontrar cuidado. Um coração ocupado é sufocado pela concorrência da fascinação pelas riquezas. Desculpa, por favor, e me perdoem aqui o que eu vou dizer. Outro dia uma pessoa disse assim, eu quero alcançar o primeiro milhão, pelo amor de Deus. Você precisa de alcançar um coração estável na presença de Deus. Um coração puro, um coração limpo. Se Deus tiver que te dar riqueza, irmãos, não corram atrás de riqueza. Se a riqueza vier, graças a Deus. Amém? Por consequência, se a prosperidade vier sobre a tua vida, glória a Deus. Eu lembro que quando eu com a Helenice nós casamos, a gente morava numa casa de aluguel, uma casa pequenininha. Para entrar no banheiro eu tinha que fazer assim, Aí eu, de vez em quando, até entrava dançando assim no banheiro, né? Para não bater. Sabe aquela brincadeira, coloca um cabo de vassoura, vamos lá, agora abaixa aí, a turma começa a andar assim, então era mais ou menos assim. E algumas vezes de madrugada eu acordei meio dormindo, meti a cabeça no batente da porta, era dessa altura, assim, pau, pensa. E noite se acordar com uma pancada na cabeça. E aí Deus, na sua misericórdia, nos deu a nossa primeira casa, graças a Deus. Depois tivemos o privilégio de receber algumas coisas por herança, pela misericórdia do Senhor. Aí Deus nos deu sabedoria para administrarmos, para multiplicarmos o que nós tínhamos, como tem sido até hoje. E Deus, na sua misericórdia, tem nos abençoado. Agora, por que eu estou dizendo isso? Irmãos, a gente não correu atrás de riqueza, a gente não corre atrás de riqueza. Você não precisa correr, porque se você for alguém justo, correto, fizer as coisas certas, você trabalhar, Deus vai te abençoar. E se tiver que acontecer um extra na tua vida, como acontece na nossa vida, aconteceu na nossa vida, que Deus abençoe, irmão. Saiba usar também, saiba ser um bom mordomo diante daquilo que Deus está te proporcionando. Amém? Guarda aí no seu coração, não é para correr, tá? Não é para se fascinar. Nossa, eu queria ser rico. Você queria ser rico por quê? Vamos lá. Você quer ficar rico por quê? Não, porque daí eu vou viajar mais. Bacana, legal. Viajar é bom, não é bom? Quem gosta de viajar aí? Quem gosta? Bom demais, né? Bom demais. Quem não gosta de viajar? Eu também gosto. Mas nem sempre dá. Nem sempre dá. Nem sempre é possível. Mas você vai. Então, graças a Deus, você que tem a condição para isso. Você que não tem condições para isso, ore para que Deus te proporcione essa alegria, né? Eu creio que Deus pode proporcionar para nós.
Vamos lá, um coração ocupado é sufocado pela concorrência de muitas ambições. Uma pessoa que fica ambicionando, ele olha para o que o outro tem e fala, eu quero ter uma casa dessa. Olha para o carro do outro, eu quero ter esse carro. É um coração ambicioso, isso é perigoso. Cuidado com as ambições. Um coração ocupado é infrutífero, ele não produz fruto. Mas agora a gente vai falar da terra boa. E é essa que a gente tem que ser. Todas as outras, irmãos, a gente tem que correr de ser, em nome de Jesus. Amém? Amém? A terra boa é o coração frutífero. O coração frutífero, ele ouve e compreende a palavra de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, um coração frutífero produz frutos. Diga, produz frutos. É isso que você precisa fazer para o reino de Deus, produzir frutos. Frutos de arrependimento, frutos de conversão, alcançando vidas, levando-as aos pés do Senhor. Um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções. É 1 para 100, 1 para 60 e 1 para 30, mas ele produz frutos. Aí eu vou fechar aqui com uma pergunta: será que nós não temos sido como ondas agitadas de um lado para o outro, e o nosso coração mais tem se assemelhado, embora aqui estejamos, com aquele que é o coração da beira do caminho, né? A semente caiu na beira do caminho, ou o solo rochoso, ou aquela parte cheia de espinhos, ou a parte que é frutífera, né? O solo bom. Seja um solo bom. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu li um comentário dele essa semana sobre esse texto aqui, e ele falou 3 coisas muito interessantes, eu queria destacá-las aqui. 3 coisinhas muito rápidas para a gente finalizar. Primeiro, não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. A gente não pode subestimar. Tem alguém trabalhando contra a semeadura que é feita, sim ou não? Quem quer? O inimigo da nossa alma, contrário a tudo que a gente faz. Ele é opositor nato desde antes da criação do mundo. Desde antes. Então ele vai se opor mesmo à obra de Deus e àquilo que você faz, para a glória de Deus. Então, atente. Segunda coisa, não devemos superestimar as respostas imediatas. Deu para entender? Nós não podemos superestimar, ou seja, valorizar tanto as respostas imediatas. É mais ou menos assim. A gente precisa crescer, a coisa pode acontecer de uma forma estrondorosa, até quem sabe de um momento para o outro, mas a gente vai sempre precisar de avaliar como é que a gente está crescendo. Está dando para entender? Crescer com qualidade. E o que é uma vida de qualidade? O que é um crescer em qualidade? Crescer em qualidade é levar as pessoas a entender que eles têm que ser sementes que produzem 1 para 100, em nome de Jesus. Amém? Mas ele disse uma terceira coisa, não devemos subestimar o poder da palavra. E se existe alguma coisa que pode transformar o coração das pessoas, é a palavra de Deus. Deus usa pessoas, mas o que muda é a palavra de Deus. Eu fui mudado e você foi mudado, por isso eu declaro sobre a sua vida nessa noite que você não será como as ondas do mar. Em nome de Jesus, você será um filho que caminhará, que fluirá, que perseverará, que não será instável naquilo que faz, não será instável na sua vida cristã, não vai ficar, voando de um lado para outro, você vai se firmar no Senhor, aqui é o teu lugar, então lança suas raízes aqui. Sabe quando que eu acho que alguém deveria considerar sair de uma igreja? Eu sou muito sincero, eu sairia de uma igreja que, por exemplo, a sua liderança é uma liderança corrompida, eu deixaria. Eu possivelmente sairia de uma igreja onde o seu pastor vive uma vida dissoluta, ou seja, lá no púlpito ele fala uma coisa, depois ele vive outra, principalmente nas questões de fidelidade conjugal, principalmente. Um pastor infiel não pode ser seguido pelos seus fiéis. Como que ele é exemplo para os fiéis? Não pode ser. Eu não estou falando, gente, que Deus não perdoa e que a pessoa também não pode viver um recomeço na vida dela. Mas se um pastor, como a gente vê no mundo evangélico afora, infelizmente, acontecendo, se ele escorrega, ele tem que abrir mão à palmatória,
chegar para a liderança, chegar para a igreja e falar, olha, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o corpo, e eu preciso de um tempo para me recuperar. Ele precisa de ser acompanhado por um outro pastor, precisa ser discipulado por um outro pastor, e se Deus quiser recolocar ele novamente no ministério, é outra história. Porque é uma mácula muito séria na vida de um pastor. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Dá para entender? Né? Entende? Então observa bem. Então eu consideraria assim, mas diferente disso, eu lançaria a raiz. Tanto é que eu fiquei no mesmo contexto de denominação muitos anos na minha vida, mantive até o final ali, e o final foi de fato aquela questão, né? Se você não seguir o seu caminho, a gente vai fazer você seguir o seu caminho. Então eu segui o meu caminho, e aí a Betel nasce, e eu sou feliz porque estou com vocês aqui, e somos felizes porque somos uma igreja que não está com o pé na religiosidade, graças a Deus. Amém, gente? Diante do que foi exposto, o meu pedido é: não seja instável, seja firme aqui na igreja. Vamos junto, porque no fim dá tudo certo para a glória do Senhor. Encha-se.